Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos lá para a nossa terceira aula, dando continuidade às teorias filosóficas éticas. Na aula passada, vocês conheceram um pouco sobre a ética aristotélica, que vem falar que a conduta correta, a forma certa de agir é o justo meio, né? Encontrar um equilíbrio entre virtudes e vícios. Então, andar aí nesta linha do meio, o Aristóteles coloca como maneira correta de agir. Eu deixei uma atividade para vocês na semana passada, eu quero comentar essa atividade aqui. Quero comentar para não ficar nenhuma, né, depois lá no quem fez na sala de aula, eu dou um ok e tal, mas a correção já fica aqui, né, para esclarecer, deixar esclarecido. Lá na sala de aula eu não consigo, né, deixar uma resposta tão completa. Então, hoje nós vamos estudar um pouco de ética kantiana, que é a ética do Immanuel Kant. Mas antes, vamos à resposta da pergunta, né? A pergunta era, para Aristóteles, agir de modo virtuoso é agir sempre da mesma maneira, sempre do mesmo modo? Não, né? Porque para ele existem circunstâncias que variam e fazem com que a ação que se deva tomar também varie. Né? Contudo, isso não quer dizer que devemos agir de qualquer modo, pelo contrário, para agir de forma virtuosa, o indivíduo deve ter uma consciência livre, com base em uma moral que não varie. Conforme as práticas habituais do indivíduo sejam pautadas pela retidão moral de suas ações, sua deliberação irá naturalmente guiá-lo em suas decisões. O pressuposto para que tal comportamento se efetive é primeiramente a disposição para conhecer e refletir, seguido pela prática da virtude, né? Então, primeiro o conhecimento, o pensamento, a sabedoria e depois a prática. Tá? Desta forma, as ações podem variar, porém, o princípio que as orienta se mantém. Né? Então, a forma como eu vou agir, ela pode ser diferente, mas o princípio ético, o fundamento que orienta a minha ação, ele se mantém, ele é o mesmo. Então, foi só essa questão que eu deixei na semana passada. O Aristóteles, ele é um filósofo grego do período antigo, do período clássico, a gente chama, período humanista, ou período clássico, período antigo. Ele foi discípulo de Platão e Platão discípulo de Sócrates. Então, o Sócrates, ele funda a filosofia com um olhar para o homem e as suas relações sociais e as suas questões morais. A filosofia antes de Sócrates, ela é a filosofia que a gente chama de filosofia da natureza, né, com os pré-socráticos. Uma filosofia que se preocupa de onde viemos, porque viemos, para onde vamos. É uma filosofia que vai observar a natureza. Ela vai, os filósofos, eles vão estabelecer uma arqué, que é o princípio originário de tudo. Tales, o considerado primeiro filósofo, vai dizer que tudo é água, né? Depois Heráclito, tudo é fogo, e assim por diante, né? Daí Demócrito lá já vai aperfeiçoando essas teorias e chega no átomo. Então, eles estão preocupados com a física, né? Com a natureza, como os processos elementares acontecem. Já Sócrates, ele volta o seu olhar para o ser humano, as suas questões éticas, né? As suas questões políticas, a organização da vida política. E depois vem Platão e depois, por fim, Aristóteles. Né? Aqui a gente não se ateve, né, a ética socrática e platônica, porque, de um certo modo, a ética socrática e platônica é muito próxima da ética do Aristóteles. Eles, os três,
né, conduzem a ética ainda num plano mais ideal, idealizado, né? Algo que lá no mundo das ideias, no mundo da razão, tá? E o Kant, que período Kant é? O Kant é um filósofo iluminista. Ele começa a desenvolver as suas teorias um pouquinho antes da Revolução Francesa, né? Porque é o iluminismo, essa corrente filosófica, que dá o impulso para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução política, né? Onde acontece a queda dos reis, a queda do absolutismo. E os filósofos iluministas foram os influenciadores intelectuais desta revolução. E o Kant é um iluminista. O Kant ele vai escrever sobre várias coisas. E uma delas, né, é sobre a ação correta. Ele vai refletir sobre os costumes. No livro dele, que chama Metafísica dos Costumes, ele vai refletir sobre os costumes. Tá? Os filósofos antigos, eles vão falar que a moral, que a ética, né, ela deve ser o quê? Algo que vai nortear um caminho para o homem ser feliz. Então, sempre está relacionado à felicidade. Kant, ele não se baseia mais na felicidade, tá? A ação correta para Kant não é aquela que te traz felicidade, mas é aquela baseada no dever, tá? Então, o Kant, ele separa, então, a ação correta de felicidade, de prazer. Não deve ser imposto por um ente externo, e sim pelo indivíduo. O que é isso? Não, ninguém pode mandar em mim. Ninguém pode chegar aqui e falar para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer para o Kant. Eu sou o meu próprio legislador, a partir da minha autonomia e racionalidade. Então, é uma ética desenvolvida pelo próprio indivíduo. Tá? Não, é algo imposto pelo próprio indivíduo a partir da sua racionalidade. Ele prima pela autonomia. Né? O Kant ele tem um texto que chama Esclarecimento. Todos os textos do Kant é difícil de ler, todos. Esse texto ele escreveu para um jornal e é fácil de ler. O que ele vai falar? Que nós, né, no século, ali a partir do iluminismo, né? Por que iluminismo, né? Porque a Idade Média é chamada de tempo das trevas, né? Idade das trevas. Porque não, segundo, né, alguns filósofos, ali não se produzia ciência, nos produzia conhecimento, né? Mas essa é uma forma um pouco preconceituosa, né, de chamar esse período. Porque foi produzida filosofia, foi produzido arte, né? Havia política, não uma política governamental, mas a política papal, né, existia. Então, o iluminismo que vem, né, vai iluminar após os séculos das trevas, ali, a Idade das Trevas, tá? E ele vai defender muito essa autonomia baseada na racionalidade. A racionalidade é o grande projeto iluminista, que vai dar conta de todos os problemas do mundo, né? E ele vai falar que a gente não deve ser guiado por nenhum guru, né? A gente não deve ser guiado por mestres religiosos, a gente não deve ser guiado por nada, a não ser pela nossa própria razão. A gente tem que examinar o que essas pessoas falam, e a partir desse exame, a gente decide se a gente concorda ou discorda, se a gente vai seguir ou não. Mas é preciso um exame racional primeiro, né? Ele vai valorizar o indivíduo como legislador da própria moral. Cada ser humano racional é livre e deve legislar, né, de como se deve agir. Mas e como seria isso? Né? Como que é essa legislação autônoma do ser humano? Né? Ué, professora, eu posso fazer o que eu quero? É isso que o Kant está falando, né? Basicamente seria isso. No entanto, ele impõe algumas questões ali que daí fica difícil a gente, né, fazer de tudo que a gente quer. Mas antes de chegar lá, né, nesse modo de agir do Kant, vamos falar de dever e boa vontade. Tá? Porque a ética kantiana é baseada no dever e na boa vontade. O dever para Kant é uma obrigação moral que requer, por definição, liberdade. Então, o homem ele tem que ser livre, autônomo, para seguir essa obrigação moral. Essa obrigação moral, eu vou escolher
Assim, o ato de não roubar, por exemplo, pode ser considerado como uma obrigação moral à medida que eu tiver liberdade para agir. Kant pensa que devemos agir considerando o dever, mas que tal ação deve ser praticada sobretudo em função de uma boa vontade. A boa vontade significa que devemos agir por respeito ao dever, considerando o dever imposto por nossa própria moral. Então, nós vamos estabelecer essa moral. E a partir do momento em que eu escolhi essa moral, eu tenho o dever, né, de agir de acordo com essa moral. Tenho respeito a esse dever. Né? Então, eu tenho uma boa vontade de agir respeitando este dever. A boa vontade deve ser aplicada a todos os homens, universalmente. A boa vontade implica que temos a obrigação de agir sempre por respeito ao dever, independente do resultado que a ação acarretar para nós. Aí chega a questão da felicidade, do prazer. Não importa se vai trazer algo que seja ruim para mim, mas eu tenho o dever de agir, né, a partir de algo que é universal ali. Né? Ó, eu não roubo, pois em função da boa vontade eu respeito o dever. Eu não minto, pois em função da boa vontade eu respeito o dever, mesmo que eu vá para a cadeia por tal ação. Eu quero passar um vídeo aqui para vocês, compartilhar um vídeo bem interessante sobre esse dilema do que eu devo fazer, né? A vida é um eterno dilema ético, né? Levantou como sempre de madrugada, deu um beijo na mãe que já estava agotada, deu um beijo no pai tão bonito na fada e saiu. Mais uma condução como sempre lotada, uma leve impressão de que tudo é por nada, mas lembrou do amigo na noite passada e custou a passar mais um dia comprido, o patrão arrogante e o colega fingido, mas lembrou que era hoje o encontro marcado e sorriu. Em vez da escola, a praça lotada, o amigo falou, ela estava encantada, de repente o amigo que estava do lado sumiu. A galera cantando e ficando agitada. Veio um som de estilhaço, a vitrine quebrada. E depois veio o gás, o spray de pimenta e ela viu o amigo num canto tomando pancada e pensou em gritar, mas não saía nada. E uma luz que bateu bem na cara do guarda e ela viu. E já não era mais tão bonito na fada. E pensou sem pensar, antes não visse. E querendo negar, não podia negar o que viu. Alô? Luana, o Ciro sumiu. Tá desaparecido desde a manifestação. O que será que aconteceu? E já não era mais tão bonito na fada. E pensou sem pensar, antes não visse nada. E querendo negar, não podia negar o que viu.
Então, aqui representa bem, né, o que eu estava falando de agir ali pelo dever, né? Como essa menina deveria agir, pessoal? Se ela utilizar o princípio ético do Kant, ela deve fazer o quê? Ela deve denunciar o pai, né? Porque ela tem o dever, ela tem a boa vontade de agir pelo dever. Mas é um dilema, né? E geralmente os dilemas, eles são assim, né? O dilema ético, ele tem essa característica de que qualquer decisão que eu tome, algum lado vai estar em prejuízo. Tá? Essa é a principal característica do dilema ético. Então, continuando aqui, né, a gente já está quase chegando ao final ali da... Então, a ética kantiana, ela transcende as inclinações, as paixões, quer dizer, ela vai além disso, ela é superior a isso, pois o homem deve obedecer à lei moral, determinada pela própria razão, com base na boa vontade, e assim respeita ao dever. E como seria isso? Através do imperativo categórico. O imperativo categórico, ele expressa que devo agir de tal modo que minha ação torne-se um modelo de moralidade, não apenas para mim, mas para todos os homens em todas as situações. Aqui o Kant amarra, então, o como devemos agir a partir da nossa autonomia, como devemos legislar a partir da nossa racionalidade. Aqui ele amarra que não dá para fazer o que a gente quer, só o que a gente quer, né? Ah, eu posso escolher o que eu vou fazer. Lá no início, né, eu disse. Eu é que vou dizer, né? Eu vou viver, vou agir a partir da minha régua moral, da minha escolha moral. Mas essa escolha, agora ele amarra no imperativo categórico, que você deve agir de tal modo que minha ação torne-se um modelo de moralidade, não apenas para mim, mas para todos os homens e em todas as situações. Tá? E aí você vai estabelecer esses imperativos, né, essas leis gerais universais, que você vai consultar ao agir, mas qualquer pessoa poderia também se utilizar dela. A máxima da minha vontade deve tornar-se lei universal. E permite que o indivíduo constitua um modelo universal de conduta, uma lei moral. O indivíduo torna-se legislador de si mesmo, capaz de agir exclusivamente por respeito ao dever, conforme uma boa vontade, e a obedecer à lei que é determinada por uma consciência racional e moral, em função do imperativo categórico, né? A lei moral, então, ela é alcançada pelo homem ao considerar o imperativo categórico na análise das situações particulares em que vivemos, né? Então, toda vez que a gente precisasse tomar uma decisão particular, a gente ia consultar essa lei universal. Assim, se tivermos dúvidas acerca de que ação moral devemos praticar, referente, por exemplo, à prática de mentir ou roubar, devemos aplicar um imperativo categórico. Mas lembre-se, a ação que você determinar para si mesmo praticar é a mesma que você admitirá como legítima para os outros praticarem. É quase aquela máxima, né? Não faça com os outros aquilo que eu não faço, que eu não quero que faça comigo. Mas que é muito difícil na prática, na realidade, diante da multiplicidade da nossa vida, a gente utilizar isso.
muito difícil, né? É uma possibilidade de conduta, é uma possibilidade de reflexão de comportamento. No entanto, ela tem, né, os seus percalços, tem as suas críticas diante da realidade, né, diante daquilo que a gente encontra, né, no nosso dia a dia. Mas é uma boa forma de agir moralmente, né, um bom rumo para estabelecermos o que é uma ação, né, moralmente correta a partir de um princípio ético. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem com relação à ética kantiana. É uma análise de uma charge, tá? E vocês terão que analisar essa charge e relacionar a charge com o imperativo categórico kantiano. Eu vou finalizando por aqui. Boa semana para vocês.